boa noite. Que o Senhor Jesus conceda, né, mais um dia, concedeu e chegou a noite, né, para nós estarmos na presença do nosso Deus. Vou louvar a Deus. A Bíblia diz que o louvor liberta. Então, eu gosto de louvar o Senhor. Vou louvar. Eu ouço alguém que me diz: eu posso e faço o que quero. Eu tenho o que você não tem. Dizendo: meu Deus é o dinheiro. Para mim não existe no mundo grandezas maior. Mas que pena que o tal se esqueceu, que não passa de pó. Poeira, tudo é poeira. Por que me humilhas assim, se também és poeira? Poeira, tudo é poeira. O único que não é poeira se chama Jesus. E que culpa tenho eu de ser pobre? Foi Deus quem me fez assim. Em mim não existe revolta, não anseio grandezas aqui. Eu fui escolhido por Deus para ser mensageiro, mas que vida celestial é tesouro sem fim. Poeira, tudo é poeira. Por que me humilhas assim, se também és poeira? Poeira, tudo é poeira. O único que não é poeira se chama Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o único que não é poeira mesmo, é Jesus, né? Porque nós viemos do pó, por pó nós voltamos. A palavra de Deus que eu vou ler nessa noite, glória a Deus, né? Que está aqui em 2 Crônicas, louvado seja Deus, 2 Crônicas 7, versículo 14, que nos diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando a gente se humilha, Deus se agrada, né? O humilde recebe muito de Deus. E o arrogante não pode receber nada de Deus, né? Louvado seja o Senhor. Estou aqui nessa noite, mais uma vez, trazendo uma palavra, dizendo que nós aqui nessa terra estamos de passagem. Aqui tudo passa. Quantas pessoas nos humilham, né? Nos critica, nos persegue, pensando que Deus não está vendo. Deus vê tudo. Tudo Ele vê e tudo Ele está contemplando. Por que Ele está contemplando? Porque Ele tem, os olhos dele são como chamas de fogo. Não, nada está oculto dos olhos de Deus. Quantas vezes você é humilhado, às vezes você já chorou, você está sendo perseguido, mas eu quero dizer que tudo passa. A única coisa que não vai passar é essa aqui, essa palavra de Deus não vai passar. Hoje possamos ver quantas crianças, né, abandonadas, quantos jovens desprezados, quantas pessoas amarguradas, tristes, sem saber o que fazer. Mas a palavra de Deus diz, né, quando a gente se humilha, Deus vem e nos abençoa. Zaqueu, ele não conhecia Deus, mas ele se humilhou. Ele disse que ele queria, ele ter sede de conhecer Jesus. Ele subiu num pé de árvore bem perigosa, né, de espinho. Com certeza aquele pé de árvore era espinhoso. Ele subiu com toda a certeza e fé. Ele queria conhecer Jesus. Ele se humilhou. Ele era um ladrão praticamente, porque ele roubava as pessoas. Mas ele não estava olhando a qualidade dele. Ele só queria saber quem era Jesus, porque ele sabia que se ele se encontrasse com Jesus, alguma coisa aconteceria. Então, quando ele subiu naquele pé de árvore, aí ele desceu, porque
ele desceu. Quando a gente desce é porque está se humilhando. Jesus olhou de lá e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém eu pousar na sua casa. Então, Zaqueu deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. E ele foi bem vitorioso. Ele foi bem visto pelo público. Ele não aceitou Jesus em oculto, não. Ele fazia as coisas de errado, ele sabia. Mas quando ele se encontrou com Jesus, foi o que ele fez. Ele disse: Jesus, se eu roubei e se eu fiz alguma coisa, eu dou aos pobres, eu entrego, eu dou tudo que eu tirei de alguém, eu devolvo duplicadamente. Por quê? Porque quem se encontra com Jesus não fica a mesma coisa. E não pode ficar a mesma coisa. Porque a Bíblia diz que é nova criatura. Nós recebemos um novo nome. O nome da gente é escrito no céu. Louvado seja Deus. E por isso é bom quando uma pessoa se entrega para Jesus de corpo, alma e coração. Não importa o seu passado é passado. O seu presente agora é com Jesus. O que você fazia não faz mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você xingava, não xinga mais. Se você maltratava o seu próximo, você agora vai amar o seu próximo. Louvado seja Deus. Então, bom é, né? Louvado seja Deus. Então, Deus, ele perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra e nós vamos viver nova vida, né? Vida boa é quem vive com Jesus. Louvado seja Deus. É um viver com Jesus. É um tratamento diferente. Deus agora não tem mais a gente como criatura, não. Ele tem como filhos e filhas. Então, ele vem e perdoa. Porque nós sabemos que o mau caminho... Qual é o mau caminho? O mau caminho é aquele que a gente... faz coisas erradas, que a gente não entende o agir de Deus, a gente não entende a palavra de Deus, entra aqui, sai cá, não está entendendo nada. Mas quando a gente passa a ter uma comunhão com o céu, quando a gente está conectado com o céu, a gente passa a ser diferente. A gente, mesmo que seja humilhado, a gente chora. Quantas vezes eu choro? Chora sim. O crente chora, o crente canta, o crente ora, o crente lamenta, mas Jesus Cristo vê tudo. Tudo Jesus vê. E o melhor de tudo não é aqui somente. É quando a gente sai dessa terra para a outra. Louvado seja Deus. Quando a gente vai para a glória. Aí que nós vamos ter a recompensa. Porque nós não vamos ter recompensa aqui na terra. Porque aqui tudo é passageiro. A gente nascemos, crescemos, vivemos, né? Estamos aqui até o momento que eu estou aqui. Glória a Deus. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu agradeço a Deus pelo dia que amanhece, pela noite que chega. Eu agradeço a Deus pela vida de todos que estão seguindo esse canal. Eu agradeço a Deus por ter uma família. Agradeço a Deus por ter uma casa. Agradeço a Deus por estar falando e pregando a palavra de Deus. Quem era das dores? Louvado seja Deus, né? Uma pessoa, meu Deus do céu, eu tenho até vergonha de dizer quem eu era. Porque eu era uma pessoa vaidosa, xingava, brigava, pecaminosa. Mas quando eu me encontrei com Jesus, Ele me transformou de dentro para fora. Porque não adianta eu botar uma blusa aqui, botar uma Bíblia na mão e o meu coração não está com Deus. Não. O que eu quero explicar nessa noite aqui, que a palavra de Deus, quando entra dentro do homem, ele é transformado. Quando a palavra de Deus, ele entra dentro de uma mulher, aquela mulher é transformada. Ela não é a mesma que ela era antigamente. A gente passa a entender diferente, a gente passa a amar o nosso próximo, a gente reconhece as nossas fragilidades, a gente sabe que nada somos, que a gente estamos aqui como passagem, né? Mesmo que nós estejamos num deserto, mas também eu quero dizer, eu sei com certeza que tem gente aqui no deserto, mas não fique triste, porque quando Deus te leva para o deserto, é porque Ele tem coisas melhores para te dar. Quando você sai do deserto, quando eu saio do deserto, a gente sai com diploma, a gente sai com aprendizagem. A gente não passa a ser a mesma, porque nós aprendemos com o nosso Salvador. O maior professor é Jesus Cristo. E o maior ensinador aqui,
e o nosso companheiro, o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro do nosso ser. Louvado seja Deus. E a tendência daquele crente é passar a reconhecer o que você fez, não faz mais. E amar é a coisa mais importante que nós temos que fazer, né? Quando a doença chegar, não blasfeme. Quando o pão faltar, também não blasfeme. Faça, cante, louve, chore, né? Fale com Deus. Porque você vai aprender a reconhecer que a vida não é só flores, tem os espinhos, né? Quando a gente estamos passando pelo deserto, lá ninguém nos abraça, a não ser o nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus que colocou no deserto. Mas o deserto não é para sempre, como eu disse. O deserto é passageiro, igual a vida aqui. A vida aqui também é passageira. Hoje eu estou aqui pregando uma palavra de Deus, amanhã não sei se eu estou mais aqui. Mas tudo isso, né, é coisa de Deus. Se a vida é coisa de Deus, a morte também é. Um dia a gente vai sair da terra, mas saia da terra convicto que você vai morar numa terra santa, numa morada eterna. Com Jesus é viver. É viver aqui na terra. A Bíblia diz que é 100% nesta vida e herdaremos a vida eterna. É o que eu estou fazendo aqui. É me preparando, lendo a palavra, ensinando a você que só o pecado, só quem tira o pecado é Jesus. Na farmácia tem remédio para muitas coisas, mas na farmácia não tem remédio para curar o pecado. Se eu tiver os meus pecados, só Jesus pode perdoar. E se ele perdoou o meu pecado, ele faz igual aquela mulher, né, que estava ali cheia de pecado, mas quando ela foi livre do pecado dela, foi o que Jesus disse a ela. Jesus não condenou ela, mas disse a ela: vai, filha, e não peques mais, para não te acontecer coisas piores. Então, se eu já fui perdoada, eu tenho que agora ter fidelidade com Deus. Eu tenho que agora viver conectada com o céu. Eu não posso mais ficar olhando para o chão. Eu tenho que olhar para o alto, porque do alto vereis a minha redenção. A minha redenção e a sua redenção virá do céu. Louvado seja Deus. Então é o que eu digo a você. O mau caminho ensina coisas ruins, mas o bom caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então queira estar no caminho verdadeiro, que é Jesus. Esqueça o caminho ruim, mas aprenda a andar no caminho reto, que é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É com esse que eu nunca quero deixar. Eu quero dizer para todos que vão ouvir esse canal. Eu já estou completando agora em agosto, no dia 19, 35 anos que eu me conectei com o céu. E não quero, nunca pensei em deixar, nunca a luta me voltou para trás, nem as minhas dores, que já passei quase pela morte, mas aqui estou com a vida, porque o dono da vida estava comigo. Louvado seja Deus. Um dia ireis contar, eu tenho muito testemunho que você vai se alegrar. Louvado seja Deus. E assim eu agradeço a Deus por ter vocês como os companheiros de batalha, vocês que fazem os trabalhos do Senhor, vocês que pregam a palavra de Deus. Nunca deixe, por causa da luta, por causa de perseguição, por causa de crítica, por causa de um sorrisinho falso, não. Aí agora que você tem que demonstrar que você é conectada com o céu, e o que vem da terra não lhe atinge. Louvado seja Deus. Isso é um conselho de uma amiga que já passou por experiência e sei sim. Enquanto mais você é perseguido, mais você é abençoado. Enquanto mais você é perseguido, mais Deus está com você. Porque maior perseguido foi Jesus. Maior perseguido foi Paulo. Paulo, quando ele era Saulo, ele perseguia o povo. Mas quando ele passou de ser Saulo para Paulo, ele passou a ser perseguido. Mas ele nunca pensou também em deixar Jesus. Nem quando ele estava todo quebrado lá no cárcere. Mas ele louvou, ele e o amigo dele, Silas, e eles foram abençoados, não é verdade? Então o alicerce abalou. Pregue a palavra de Deus. Alicerce. Chame a atenção de Deus. Louvado seja Deus, que Deus
quer te abençoar. Lembre que você precisa de um Salvador. E esse Salvador que eu estou te apresentando é o que eu recebi também, Jesus Cristo. Tome posse da sua bênção, em nome de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo te abençoe e te dê uma boa noite. Fica com Deus, fica com esta palavra. Louvado seja Deus. Amém.